tem aqui com a gente cubano, que vive no Brasil desde o ano 2000. Ele é escritor, pesquisador, cientista social dedicado ao registro da cultura negra. Ele é conhecido internacionalmente pela sua luta contra o racismo e pela defesa do panafricanismo, conceito surgido aí no século XX, que propõe a união de todos os povos, diaspóricos e não diaspóricos africanos, no sentido de fortalecer uma voz. Mas ele é doutor em etnologia, ciências humanas pela Universidade de Paris. Tem sido professor também de diversas universidades, como a Universidade Internacional da Flórida, nos Estados Unidos, e a Universidade do Caribe, em Trinidade e Tobago. Tem diversas obras publicadas, e a gente, do Nova Dramaturgia, vai citar algumas, na verdade 2, 3, que a gente considera mais importantes. Marxismo e a questão racial, Karl Marx e Friedrich Engels, frente ao racismo e a escravidão, pela Nandiala Editora. Fela, Esta Vida Puta, também pela Nandiala Editora. E recentemente ele lançou uma autobiografia intitulada Pichon, Minha Vida e a Revolução Cubana, também pela Nandiala Editora. Como militante, ele esteve ao lado de figuras icônicas também, como Malcolm X, Aimé Césaire e Abdias do Nascimento, entre outros. Sem precisar muita apresentação, mas o protocolo pede, Dr. Carlos Moura. Muito obrigado. E hoje ele traz uma reflexão para a gente, que a gente intitulou Teatro versus Militância, mas o mestre pode falar o que ele quiser. Obrigado. Eu agradeço muito esta oportunidade, e especialmente uma oportunidade de estar em uma situação íntima, que é a situação que me deixa mais à vontade para essa troca de ideia íntima, esse bate-papo entre nós. E, bom, essa questão sobre militância, ou produção artística, quais são as relações. A arte, se ela é militante, há duas versões que sempre estão chocando, que é a arte, se ela é militante, não é arte. Que se contrapõe a essa outra versão de que a arte sem militância deixa de ser arte. Então, esse debate está conosco desde há muito tempo e vai seguir durante muito tempo. Mas para nós, como negros, esse debate começou realmente com aquilo que conhecemos como o renascimento negro, ou seja, o renascimento de Harlem. O renascimento negro nos Estados Unidos, o renascimento de Harlem, que se prolongou nesse movimento que se na Europa, lançado por MCZ, que chegou a ser chamado negritude, mas começou nos anos 20, final da década essa primeira década do século, mas que realmente cobrou força no final dos anos 20. Porque a primeira vez que os negros atuaram num palco como atores, a primeira vez nos Estados Unidos, foi em 1917. Em um elenco totalmente negro e com uma preocupação totalmente negra, foi em 1917. A partir de 1920 começou aquela revolução que é chamada de a Harlem Renaissance, que se localizou na Harlem. E com essa revolução começou esse debate. Qual era a função das artes? Como as artes deveriam ser articuladas nas vidas dos artistas, dos intelectuais?
era em função de uma militância? Qual era a função da religião dentro das artes? Qual era a função? Enfim, era um debate crítico que começou e que continua até hoje, que hoje está aqui conosco. Mas qual é a função da arte num contexto de opressão? Num contexto em que povos são oprimidos, qual é a função do artista? Qual é a função dele? Qual é a relação dele com a sociedade? Ele pode ficar omisso àquilo que está acontecendo em torno a ele? Claro que ele pode. Claro que ele pode. Ele deve, em função das escolhas que faz. Mas o artista é um intelectual. E para mim, o intelectual tem uma função na sociedade. Essa função é uma função de obrigar a sociedade a manter-se numa certa vigilância, uma vigia social. Ou seja, impedir que as pessoas se endormeçam. Que é que tudo aquilo que estamos vivendo hoje para endormecer, entorpecer as mentes. É isso que a televisão, o cinema, os filmes, as canções, o mundo da música, todo é para endormecer as pessoas, docilizar as pessoas, para permitir que a opressão não somente continue, mas se intensifique em contra de todos aqueles que são, vamos falar de vítimas da sociedade, dos grupos dominantes. Então, diante dessa situação, qual é o rol do intelectual? E o artista é um intelectual, sem dúvida. Ele tem um dom e ele pode ou não pode colocar esse dom a serviço da sociedade em função dos grandes problemas da sociedade nesse momento. Vamos tomar um exemplo. Durante a escravidão, que durou 4 séculos, se não tivéssemos dentro desse grupo de milhões de pessoas gente especificamente dedicadas a manter dentro da comunidade negra escravizada a noção da liberdade viva, a escravidão teria continuado sem nenhum problema e sem nenhum... hoje não seríamos aquilo que somos hoje, nem estaríamos aqui da maneira que estamos hoje reivindicando uma série de direitos, reivindicando, porque a opressão seria totalmente normal. Mas como você, para um menino de 6 anos que nasce na escravidão, que ele nasce dentro, que nunca conheceu a liberdade, como você explica a liberdade para ele? Como você explica para ele que a situação na qual ele está vivendo não é normal? Quando todo em torno a ele normaliza e normatiza a opressão. Então, havia aqueles que acudiam aos contos, às narrativas, à ritualização, para manter viva essa ideia da liberdade, da noção da liberdade entre as pessoas. A noção de pessoa, inclusive, que eles não eram animais, como o sistema dominante lhes inculcava em todos os sentidos. Era unicamente através de uma dramatização dessas noções, dos contos, para que as pessoas pudessem imaginar aquilo que a liberdade era.
suficientemente, de uma maneira suficientemente forte e atrativa para que eles pudessem lutar por essa coisa. E hoje é exatamente igual. Então, a função, há pessoas dentro da sociedade que têm aquela função de manter viva na consciência social, de manter a consciência viva as noções de liberdade, de democracia, de tratamento justo, de equidade. Essas pessoas são os intelectuais. E o artista é um intelectual. Agora, sabemos que a sociedade está sempre dividida entre as ideias que são conservadoras em todos os lugares e as ideias que tendem a aquilo que é democrático, aquilo que é libertário, aquilo que é justiça. Em todas as sociedades, às vezes, é praticamente 50%. E você encontra que pessoas que, por exemplo, estão de acordo, lutam contra o racismo, ao mesmo tempo não lutam contra outras coisas que são formas de opressão. Quando você fala com eles sobre problemas sexuais, por exemplo, negros, você se dá conta que são conservadores em torno a outros problemas. Compreende? Os problemas são muitas. Dentro do próprio movimento negro você tem uma grande homofobia. Dentro dos profissionais. E não se chega a perceber a homofobia como uma forma de opressão. As mesmas pessoas que estão lutando contra o racismo não estão lutando contra outras. E vice-versa. Dentro da situação de homossexuais, você tem homossexuais que são perfeitamente racistas, que não percebem nenhuma contradição em ser racistas e ao mesmo tempo lutar pelos direitos homossexuais. Então o intelectual finalmente é quem? É aquele que pode conceber essa transversalização dos problemas, que vê os problemas de uma maneira transversalizada, que pode levar a sociedade constantemente a manter sempre essa vigília social, através de trazer para a sociedade os problemas e mostrar todas as diferentes contradições que existem dentro da vida. Então, essa é a função do intelectual. Essa é a função, para mim, das artes. Essa vigília social. Mas essa vigília social pode ser feita de diferentes maneiras. Há aqueles artistas que utilizam uma maneira panfletária. Eu não encontro isso eficaz. O panfletarismo, para mim, não é uma coisa pode servir para certas pessoas. Serviu dentro do, por exemplo, o movimento socialista mundial, o comunismo, quando se impunha aos artistas de produzir aquilo que se chamou de realismo socialista, que era algo perfeitamente horroroso, que era um panfletarismo horroroso. Eu vi isso em Cuba, quando os artistas começaram a ser amordaçados, assim, que o Estado começou a impor-lhes uma forma de expressão que estava contrária aos seus próprios instintos criativos. Ou seja, porque a arte, para mim, precisa ter três coisas, que é a beleza, porque a arte leva ao desfrute da beleza. A maneira profissional de fazer as coisas, há uma maneira cada vez mais aprimorada de fazer as coisas, é que apropriar-se disso. E ao mesmo tempo há aquela coisa que eu chamaria de apelo à consciência social. Se você queira essa chamada de mensagem, pode chamar de mensagem. Para mim, a arte tem que estar
ter pelo menos essas 3 coisas para ela interessar-me a mim pessoalmente. A função do artista é, como intelectual, é a defesa de éticas dentro da sociedade. Eu acho que quando o artista utiliza seu dom para fins puramente materialistas ou fins egóticos, ou seja, o ego, sabe que cada um de nós somos o ego nosso, sempre há que lutar contra ele porque ele está aí. Então, enquanto mais o trabalho do artista é individual, porque criar é um processo individual, se volta coletivo, por exemplo, nas situações de teatro. As situações do teatro, quando o cantante precisa de arrumar a sua maneira de cantar, ele não canta simplesmente sozinho, ele canta com um acompanhamento, arranjos, mas há formas de criação que são muito individuais, que se prestam àquela coisa egótica também, como pintar ou esculpir, onde você está sozinho aí criando através de sua criatividade que está ajudando. Mas é que saber se a criatividade vai ser colocada ao serviço de um status quo dominante e opressor, ou se sua criatividade vai ser colocada ao serviço da consciência social, uma ética e de éticas que são democráticas e que são em prol da justiça. Hoje vivimos numa época dominada pelas injustiças sociais, guerras, ameaça de extinção da espécie, justamente pelas mudanças climáticas severas que estamos já notando, cada um de nós está notando agora, que não é uma questão especulativa, mas que é uma questão real. Essas mudanças ameaçam a existência da espécie. O patriarcalismo sexista, machista, que é dominante em todo o planeta. O racismo que se exerce, que é planetário, que é mundial. A homofobia, que é chamado agora de heteronormatividade, ou seja, essa visão de que a única forma de viver, uma forma em casais de sexos opostos. Hoje há uma revolta contra todas essas formas de viver. Qual é a posição do artista aí? Qual posição ele vai tomar aí? Agora, aqueles artistas que estão trabalhando por seu bolso, em função do seu próprio ego, eles podem seguir o status quo e alimentar as ideias conservadoras. Mas a função do artista do intelectual é de alinhar-se com as ideias mais avançadas no sentido da democracia, da justiça do seu tempo. E isso tem sido a função do intelectual desde pelo menos 4.000 anos, 4, 5.000 anos que se constituíram as primeiras sociedades em forma de estados. Eu acho que hoje em dia a função daqueles que estão criando nas artes continua sendo a mesma função que quando estávamos dentro da escravidão e tínhamos que ensinar a um menino de 6, de 5, de 7, de 8 anos qual era o conceito da liberdade. Algo que era totalmente foráneo, que era totalmente estrangeiro a ele, que não conhecia. Hoje estamos tendo que
lidar com a questão dos negros, não nem se vendo como negros. É a mesma coisa. Nem compreendendo aquilo que significa ser negro no mundo atual. Negros que querem ser absolutamente algo que eles, exatamente o contrário do que eles são. Querem ser brancos, querem ser opressores, querem unir-se a tudo aquilo que nega uma identificação social com o grupo no qual nasceram, porque consideram que esse grupo representa tudo aquilo que é negativo, sujo. Enfim, vocês conhecem. Da mesma forma, durante a escravidão foi a mesma problemática. E aí, da mesma maneira que aí dentro da escravidão havia aqueles que eram os intelectuais, os criadores, aqueles que utilizavam o teatro, a música, porque havia que teatralizar as ideias, os conceitos, para que as pessoas pudessem, e tudo isso clandestinamente, pudessem compreender aquilo que era a justiça, aquilo que era. Porque a escravidão é a negação de tudo isso. Estamos vivendo num mundo hoje onde há formas de opressão que cada vez são mais sofisticadas e que o intelectual deve demistificar, explicar, levar para a consciência social, para que essa consciência social não se endormeça. Porque quando a consciência social se endormece, aí caímos dentro da barbárie, caímos dentro do fascismo. Então, eu vou deixar agora as coisas abertas para que podamos um pouco discutir em torno a tudo isso. Acho que você colocou que a arte precisa ter 3 coisas, né, principais: beleza, profissionalismo e apelo à consciência social. E aí eu faço uma pergunta agora em nome daqueles que têm feito um teatro sempre buscando um apelo social, né? Eu acho que a questão do profissionalismo, sobretudo na dramaturgia dos nossos pares, tem avançado bastante também. Eu me pergunto nesse primeiro ponto, a beleza. Existe uma possibilidade da gente conseguir fazer esse teatro de militância, esse apelo social, né, que já está com um profissionalismo bastante avançado, a gente está conseguindo encontrar esses mecanismos de profissionalização. Existe a possibilidade de a gente conseguir formatar essa beleza, não estando ligado a essa questão do idealismo status quo que se apresenta, porque tem sido vendido um conceito de beleza que vem desse grupo dominante, né? E aí que acontece a problematização da gente que está fazendo teatro político agora. A gente consegue fazer o apelo social, a gente consegue fazer o profissionalismo. Agora, qual é a beleza que a gente vai formatar no nosso espetáculo, na nossa dramaturgia, que não seja essa da ideologia dominante, do status, né? Publicidade que vem deixando a gente forçando um ideal de beleza. Ou seja, é uma função de que eu tenho que reformatar a minha beleza e fazer com que o público a enxergue como belo. Como é que você enxerga esse primeiro item do teatro de militância, essa problemática? Não, o que tu está dizendo é real. É real. Mas dentro da escravidão, precisamente esse mesmo tema, essa mesma visão da beleza, de lutar para que as pessoas escravizadas não perdessem essa ideia do belo, de que eles não, porque precisamente a escravidão dizia que eles eram todo o que era oposto ao belo, que eles eram um horror físico, que o único que era belo era as feições, o nariz dos brancos, a boca deles, os cabelos deles,
E se você se lembra esse livro, o livro de Ana Maria Gonzalez, vocês deveriam olhar para esse livro, Defeito de Cor. É um livro muito importante. Se você lê toda essa parte primeira, os escravos olhando para os brancos e dizendo que lindo o pelo, os cabelos deles, que lindo as feições deles, que lindo a pele deles, idealizando fisicamente, já idealizando, porque estavam numa situação de opressão. E enquanto estavam na África, a beleza era natural, deles era natural. Eles não tinham que convencer-se de que eram belos. Então, eu acho que estamos na mesma problemática hoje. Hoje, a beleza, há que convencer, inclusive o negro hoje, de que ele é belo. De que o nariz dele é belo, que a boca dele é bela, de que a bunda das mulheres são belas, de que os cabelos deles são belos. Então, para mim, a questão de estetismo, da luta para recuperar um sentido do belo que seja nosso, é importante a qualquer empreitada de desalienação. Para mim é fundamental a luta por uma nova estética e incorporar ao problema estético, porque aí é onde eu falo também da questão do panfletarismo. Quando se pensa que simplesmente, eu leio, por exemplo, muitos, me submetem, me enviam, muita gente que escreve, que são poetas, me enviam coisas, mas são coisas absolutamente horrorosas, que para mim não é poesia. Coisas horrorosas, mas como se diz, que estão falando de negros. Então eu me sinto muito constrangido, porque para dizer, olha, isto é um horror, isto não é poesia. Compreende? Isto não é poesia. Poesia é outra coisa. Então não podemos aceitar qualquer coisa panfletária, qualquer coisa como... Não, a luta é grande, é que trabalhar intensamente para criar um novo conceito de bem. Porque tu tens razão, são os conceitos dominantes desse mundo que está absolutamente esmagando todo o planeta, que está criando constantemente conceitos que são conceitos estéticos ou pseudo-estéticos. São esses conceitos onde as pessoas se olham e se veem isso como um espelho e se sentem totalmente esmagadas. Na África, atualmente, eu estou indo constantemente falando com jovens lá, porque recentemente esteve no Congo. Eu perguntei para as pessoas que estavam aqui, eu gostaria que vocês olhem, e eram jovens, para o auditório aqui, e olhem, e me digam quantas pessoas, mulheres aqui que estão aqui, estão com cabelos que não são alisados. Estavam todas, 100%. Na África está acontecendo isso. A luta por o branqueamento na África, onde utilizam todo tipo de produtos que causam, inclusive, lesões irreversíveis. Então, toda essa a questão estética, a questão de uma nova estética, tem que ser incorporada a qualquer militância, porque senão é impossível. Estamos lutando, lembre-se que estamos lutando com um povo que é um povo patologizado. O povo negro é um povo patologizado. 4 séculos de escravidão, você não sai de 4 séculos de escravidão indênico. Você sai com tremendas feridas, com tremendas deformações de todo tipo, dentro da visão do que aquilo que é a família, a visão das relações sociais, das relações sexuais, de todo tipo.
São feridas e deformações extraordinárias que o Ocidente, que o mundo ocidental dominante, impôs e mantém até hoje. Então, eu acho que o ponto que tu estás trazendo é muito importante. É muito importante. E para mim é importante sempre ter a beleza, o sentido do belo, que seja cada vez mais uma coisa que buscamos, porque os negros estão até renunciando a esse campo de batalha. É porque aceitaram que eles não são. Não são belos. Então nem levantam mais a questão. Há uma espécie de silêncio enquanto à questão da beleza estética. Mas uma pessoa, as mulheres sabem muito bem que se elas vão buscar um emprego e vão com os cabelos naturais, eles têm menos chances de obter esse emprego que uma mulher negra que vem com os cabelos já alisados.